Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia aqui dentro do projeto Estudar e esse projeto maravilhoso. Desejo já um bom início de estudos a todos. Hoje, pessoal, a nossa aula vai ser sobre Geologia. Vamos dar umas pinceladas aí sobre o que é a Geologia e o que ela trabalha, né? Geo, de terra, né? Logia de estudo, né? Então, o estudo da terra, a geologia, basicamente, né? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar a estrutura interna da terra, né? Como é a dinâmica da terra por dentro, né? Vamos ver a terra por dentro. Vamos trabalhar os tipos de rocha, que rocha que a gente tem, né? Como elas são classificadas. Vamos trabalhar a formação do planeta Terra, né? E também as eras geológicas. Começando então pela estrutura interna da Terra. Aqui a gente vê um esqueminha. Gente, vocês sempre quando olhem esses esquemas, saibam que eles não retratam perfeitamente a Terra, claro, né? Então, por exemplo, o manto, ele não é totalmente homogêneo e amarelo dessa cor, né? É um material mais heterogêneo, aqui é só uma representação, então tem uma licença poética, diríamos assim, né? O planeta, então, quando ele se formou, a partir da explosão do Big Bang, né, todo mundo conhece essa história, né, de que havia toda a matéria concentrada em um só lugar, e de repente houve uma grande explosão, o Big Bang. Foram formando então as galáxias, as estrelas, como formou o nosso Sol, né, e formaram também os planetas. O nosso planetinha aqui, quando ele se formou, ele era uma bola incandescente de magma, ou seja, de lava, né? Ele era um planeta muito quente. Então, em contato com o meio externo, né, vamos dizer ali o espaço, ele foi resfriando, esse magma resfriando, criou o que hoje a gente conhece como a crosta terrestre, que é onde a gente vive mesmo, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, assim, para a gente saber qual seria a espessura da crosta, a gente poderia dizer que a crosta representa a casca de uma maçã. Então ela é bem fina, né? Quando a gente morde a maçã, ali a gente vê que tem toda aquela parte de dentro e a casquinha é bem fina mesmo. A crosta, gente, é uma parte muito fina do planeta. E é onde a gente vive. A gente também pode encontrar com outra denominação, chamada de litosfera. É a mesma coisa, crosta e litosfera. A gente vai ter tanto a crosta oceânica, que é o assoalho marinho, né? Ou seja, o fundo do mar, e a crosta continental, que é onde tem os continentes, é onde estão situados os continentes, né? Logo abaixo da crosta, gente, a gente vai ter o manto. O manto, ele é um material que ainda não resfriou como a crosta, então ele continua sendo aquele magma. É um material muito quente, né? Então altas temperaturas e alta pressão. No manto, então, vai predominar o magma, né? O popular lava, né? Você que brinca aí de o chão é lava, agora você já sabe que o manto é lava. Mais para dentro, né? Adentrando ainda mais a Terra, a gente vai ter um núcleo. O núcleo se divide em dois, em núcleo externo e núcleo interno. Por que essa divisão, pessoal? Porque o núcleo interno, ele sofre tanta pressão, né? Tanta pressão, a pressão ali é extremamente alta, que o material, apesar da elevadíssima temperatura, ele não é líquido, ele acaba sendo um material sólido. É o popular NiF que a gente conhece. Por que NiF? Porque ele é formado por níquel e ferro. Então o manto interior ele vai ser sólido. E o núcleo interior, o núcleo interno, ele vai ser sólido. E o núcleo externo, ele vai ser pastoso também, gente. Dando sequência aqui, a gente vai ter os tipos de rocha. Como eu falei para vocês, quando o planeta se formou, resfriou e acabou esse magma, né, do interior da Terra, acabou resfriando. O magma que resfria de forma lenta, ou seja, que tem a consolidação no interior da crosta, ele vai bem devagarinho resfriando, ele vai dar origem a um tipo de rocha que a gente chama de magmática, porque todas essas rochas que são formadas por magma
são chamadas, evidentemente, magmáticas ou ígneas. E ela pode ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva, então, é quando eu estava falando que o material se resfria lentamente no interior, né? Então, o exemplo que a gente tem aqui na imagem é o granito, né? É um granito. Eu tenho aqui um granito para mostrar para vocês também. É um material que ele tem minerais, a gente pode reconhecer minerais nele. A mica, o quartzo, o feldspato, né? Eu não vou detalhar aqui, mas como ele resfria lentamente, ele deixa essa marca, né? Então ele é um material extremamente heterogêneo e rico em minerais. O outro tipo de rocha, ela é magmática ainda, né? E extrusiva. Quer dizer o quê? Que esse magma, ele se solidifica em superfície, então ele vai se resfriar muito rápido. O que está dentro, né? A gente sabe que o magma lá, quanto mais para o interior da Terra, mais quente, então ele resfriou o que está dentro. Ele vai resfriando lentamente, ele vai criar os minerais, que é o exemplo do granito, e quando ele resfria fora, a gente tem uma rocha extrusiva, então ele vai resfriar muito rápido. É o exemplo do basalto. Eu também tenho um exemplo aqui de basalto, é essa pedra que a gente vê normalmente na calçada, essa pedra preta mesmo. Então ela vai ser extremamente pobre de minerais, a gente não vai observar minerais nela ali. Apesar de aqui na imagem ter alguns pontinhos e tal, brancos, mas isso aqui são ações de intemperismo, né? É alguma coisa que ali acabou ferindo, entre aspas, a rocha, né? Então é uma rocha que resfria rápido, ela fica pobre em minerais. Tudo bem, gente? Dando sequência, então, a gente tem as rochas sedimentares, nada mais são do que sedimentos, né? Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, mas é isso, pessoal. As rochas, elas vão se degradando, como eu falei anteriormente da ação do intemperismo. O intemperismo, o que é? É ações da natureza, né? Então vamos lá, vento, chuva, o sol, ele vai desgastando a rocha, né? Então a rocha que desgasta, ela vai soltando seus sedimentos, né? O seu pozinho ali, os seus farelinhos, e ele vai depositar. Quando ele deposita, se ajunta em camadas e formam sedimentos, que é o exemplo do arenito que a gente tem aqui, né? Então vocês veem que eu falei uma palavra essencial para a gente entender as rochas sedimentares, são camadas. A gente vê muito claramente camadas aqui depositadas. Cada camada dessas aqui é um período, gente, de deposição. Então foram várias vezes depositadas aqui sedimentos e formou o que? Uma rocha sedimentar, no caso o arenito. O arenito é um exemplo de rocha sedimentar clássica, porque é o quê? São restos de outras rochas que vão se consolidando ali e formando ou uma nova rocha. Então a gente tem também uma rocha que pode ser sedimentar orgânica, que é quando acontece o quê? O material de origem dela é principalmente seres vivos, pode ser tanto animal quanto vegetal, né? O exemplo que eu coloquei aqui pra gente é um carvão mineral, né? Essa rocha que está aqui. Esse carvão mineral, muito cuidado, gente, ele não é o carvão que a gente usa para churrasco, né? É o carvão vegetal que a gente compra no mercado e faz churrasco. O carvão mineral, ele tem um potencial calorífico gigantesco. Então ele é usado em indústrias, ele é muito mais tóxico, né? A fumaça dele é muito mais tóxica e ele atinge uma temperatura muito mais elevada. A gente vai ter também as rochas sedimentares de origem química, né? Coloquei ali, por exemplo, o salgema, mas essas são menores, né? Menores exemplares, a gente encontra pouca coisa na natureza delas. Um exemplo muito legal também de tipos de rochas são as rochas metamórficas. Então, fazendo uma revisão, a gente tem as rochas ígneas, né, ou magmáticas, as sedimentares, e também vamos ter as rochas metamórficas, gente. Metamórficas lembra o quê? Metamorfismo, né? É aquela historinha do lagarto, né? Da lagarta que vira borboleta. Ela passa por uma metamorfose, um processo de metamorfose. O que significa isso? Ela vai mudar a sua forma, né? Então, assim como a lagarta lá, né, vira borboleta, a rocha aqui era uma e vira outra. Por exemplo, o mármore. Através de elevadas temperaturas e pressão, né? Então tem que existir muita pressão e muita temperatura, uma rocha ela pode mudar sua estrutura.
Aqui eu coloquei o exemplo mais comum que a gente tem, a gente conhece por aí, né? O mármore, né? Eu tenho uma rocha aqui, ó, que é o calcário, por exemplo. Não sei se é possível ver, mas ele tem essas fissurinhas, esses branquinhos aqui, que é o que? Justamente que vai lembrar o mármore, né? Então, essa rocha aqui, quando ela passa por elevadas temperaturas, então o calcário a elevadas temperaturas e elevadas pressões, ele se metamorfiza e se transforma num mármore, né? Isso, lembrando, só em condições naturais. Não adianta eu querer esquentar essa rocha aqui, né? Ou exercer uma pressão grande sobre ela, que ela não vai virar um mármore de jeito nenhum. Coloquei uma questãozinha aqui para a gente já trabalhar essa questão das rochas, então. Vamos lá. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico, o famoso período Jurássico, vamos tratar dele daqui a pouco, né? Já devem ter visto aí o Jurassic Park, né? Já devem ter ouvido falar o período dos dinossauros. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, a gente encontra fósseis em qual tipo de rocha? A gente acabou de apresentar rochas sedimentares, né, gente? Então, só nos resta a opção B e a opção D, né? A gente sabe que as rochas magmáticas, elas são, então, provenientes do interior da Terra, do magma que resfria rápida ou lentamente, e as rochas metamórficas são aglomerados de outras rochas que podem, a elevadas temperaturas e pressões, se transformar em outro tipo de rocha. Então, as rochas, quando a gente fala em camada, em deposição, em acúmulo, em sedimentação, então ele falou ali pra gente, né, depósitos nos lembra as rochas sedimentares. Então a gente vai ficar com a letra B, pessoal, que são os sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Por que não é a letra D? Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão, não simboliza a erosão, simboliza a deposição de sedimentos, galera. Dando sequência, então, a gente vai tratar agora das eras geológicas, gente. Aqui é muito importante, né, a gente trabalhar as eras geológicas em subdivisões. Então, as eras geológicas são divididas em, primeiro, os grandes dois éons, que são o Criptozoico e o Fanerozoico. Depois, eras, 4 grandes eras, pré-cambriana, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E aí a gente vai dividindo ainda mais períodos, épocas e idades. Então, pessoal, o nosso planeta estima-se que tenha 4,6 bilhões de anos. Como isso é muito abstrato para nós, é muito tempo, a gente não tem como conceber muito isso, a gente acaba fazendo essa subdivisão para poder entender melhor, né? Então, a gente só consegue fazer isso mediante o quê? A datação das rochas e a descoberta dos fósseis, né? Então, se olha lá o fóssil, faz medições nele, muito provavelmente carbono 14, né, que se trabalha para determinar qual a idade daquele fóssil ou qual a idade daquela rocha, né? Começando aqui pela era pré-cambriana, gente, a mais antiga de todas, né? Quando a gente quer falar que alguém é muito antigo, vocês podem falar, esse cara é pré-cambriano, ele é muito antigo. A primeira das eras, né? Então ela vai ser dividida em 2 períodos, igual eu falei aqui. Temos 2 éons e as 4 grandes eras. Trabalhando dentro da era pré-cambriana, a gente vai ter 2 períodos. Esses períodos são o Arqueozoico e o Proterozoico. Para falar do Arqueozoico, o que é importante da gente gravar desse período, gente? Coloquei a imagem aqui do Monte Roraima, que é um escudo cristalino. O que é isso? É um aglomerado de rochas de origem cristalina. Então, muito provavelmente o granito, né, que a gente vai ter ali, que são as primeiras rochas, gente, igual eu falei, as rochas magmáticas, ou ígneas, né? Essas rochas são as primeiras que afloraram no planeta. O magma resfriou lentamente, né? Então foi interno, né? Um processo interno, então elas são chamadas de intrusivas. Essas rochas formaram um escudo cristalino, né? Que é uma porção grande aqui, né? Escudo por quê? Porque é muito resistente, né? Escudo pra gente lembra resistência, né?
E cristalino porque elas se cristalizam, então elas vão ter, igual eu mostrei aqui, lembra do exemplo do granito, elas vão ter minerais, né? Então cristais, né? O exemplo ali do Monte Roraima na tríplice fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela. Agora, para a gente trabalhar o período proterozoico, o que é importante a gente lembrar do proterozoico? É exatamente o período onde se formaram os principais minérios, onde a gente extrai minérios, né, gente? Aqui a gente coloquei o exemplo da Serra dos Carajás, né, onde se extrai minério de ferro. É importante fazer uma distinção aqui, gente, entre o que é minérios, minerais e metais. Minérios é sempre quando ele tem um valor econômico. Então, um metal com valor econômico a gente chama de minério. Então, por exemplo, o minério de ferro aqui, né? O metal, vocês sabem as propriedades do metal, né? Trabalham lá em química, né? É quando ele tem uma propriedade química que denomina ele ser um metal, né? E um mineral, ele é um componente qualquer de uma rocha, né? Que está ali junto da rocha. Ele pode ser tanto igual eu falei, mica, quartzo, feldspato. São propriedades ali que a rocha tem. Inclusive, a água é também um mineral. Tá ok? Coloquei um mapinha aqui das estruturas geológicas do Brasil. E o que é importante da gente frisar nesse mapinha aqui? Em amarelo, né, esse amarelo meio escuro aqui, quase um laranja, né, a gente vai ter o que? Os terrenos arqueanos. O arqueano é sinônimo de arqueozoico, gente. Então, é nesse período que se formaram os escudos, igual eu falei, escudos cristalinos. O escudo das Guianas está aqui, ó. Infelizmente esse título está aqui em cima, mas é aqui que se localiza o Monte Roraima que eu falei agora há pouco para vocês. Então toda essa parte aqui do escudo das Guianas, o escudo brasileiro aqui no centro, né? E a Serra do Mar que percorre praticamente todo o litoral brasileiro é do período arqueozoico, gente, onde se formaram os escudos cristalinos. No proterozoico, o que aconteceu? Se formaram os terrenos algonguianos, né? Nome complicado, mas não precisa gravar não. É sinônimo de proterozoico. Nesse período, então, que se formaram os minerais, a gente vai ter aqui em marrom, né? Umas áreas menores aqui da porção do território. A gente vai ter aqui a Serra do Espinhaço, onde está localizado o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, né? Importante para a economia desse estado e do Brasil. Assim como a Serra dos Carajás, igual eu coloquei na foto aqui, né, localizada aqui no estado do Pará, que possui uma grande exploração mineral, principalmente o minério de ferro, onde o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais, gente. Essa parte em azul a gente vai tratar logo quando falar de bacias sedimentares. Bacias sedimentares, igual eu falei, o escudo cristalino são o quê? Um conjunto de rochas que tem origem magmática, intrusiva, né? Ou pode ser até extrusiva, né? Mas normalmente é intrusiva, gente. É um conjunto de rochas magmáticas. Então, o escudo são rochas muito resistentes, lembra disso. Bacias sedimentares, elas nos remetem às rochas sedimentares, né? Então, é um acumulado dessas rochas sedimentares formam uma bacia sedimentar. Dando sequência, então, aqui. Na era paleozoica, gente, o que a gente vai ter na era paleozoica? Vamos ter cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Isso não precisa gravar os nomes, gente. Vocês precisam associar o que tem de acontecimento importante, né? Por exemplo, a formação dos minerais aqui, quando a gente estava trabalhando no proterozoico. O que a gente vai ter aqui no paleozoico? Intensos processos de sedimentação, gente. Então, no paleozoico, a gente vai ter principalmente a formação do carvão mineral, né? Então, grandes florestas foram soterradas, né? Então, sedimenta-se, então, né? Por exemplo, aqui tem uma floresta, acúmulo de sedimentos, vai soterrando essa floresta e essa floresta dá origem a muito tempo, né? Ali soterrada, ela dá origem ao carvão mineral. É isso que é o importante da gente gravar dessa era como um todo, né? No período ali, evidentemente, do carbonífero, né? A gente não precisa gravar esses nomes e muito menos datas, viu? Porque quando os exercícios trabalharem, eles vão sempre oferecer uma tabelinha com as datas, né? Então é importante a gente saber associar paleozoico, o que a gente teve no paleozoico, o carbonífero. O carbonífero teve a formação do carvão mineral.
Dando sequência, a gente tem a Era Mesozoica, gente, que vai se dividir em Triássico, Jurássico, famoso, né, que a gente já falou do período Jurássico, do Jurassic Park, dos dinossauros, e do Cretáceo. Então vai ser a era onde os dinossauros vão surgir e também vão desaparecer. Então vão acontecer intensos processos de erosão e sedimentação também nessa época. A gente vai ter... Muito obrigada. A gente vai ter também um derrame de lavas vulcânicas, né, o que a gente chama de vulcanismo, muito importante aqui no Brasil, onde a gente tem ali no norte, nordeste, noroeste do Paraná, sudoeste de São Paulo, a gente tem um derrame muito importante que deu origem a uma terra muito rica. Então, um derrame de lavas que resfriou aqui fora, então quer dizer, rochas extrusivas, né, magmáticas extrusivas, o basaltão, basalto que eu mostrei para vocês e a gente já comentou do basalto. Esse basalto, através da ação do vento, da chuva, ele vai formar um solo, né, um solo muito rico e muito conhecido, o solo de terra roxa, né? A terra é vermelha, mas uma curiosidade aqui só, os imigrantes italianos que trabalhavam nas lavouras de café nessa região ali, né, principalmente no estado de São Paulo, eles chamavam de terra rossa, né? Rossa em italiano é vermelho e a gente acabou aportuguesando para terra roxa, mas a terra não é de fato roxa, ela é vermelha, né? É muito rica em ferro, é um solo muito fértil, gente. Então a gente teve esse importante acontecimento aí. Vamos ter na Era Mesozoica também, o que é mais importante também da Era Mesozoica? Mais importante ainda do que o vulcanismo, são a formação das grandes reservas mundiais de petróleo e gás natural. O que acontece, gente? Grandes animais não, mas animais marinhos, quando sedimentados, né, eles morrem, né, viram esqueleto, vamos dizer assim, né, todos os animais viram esqueletos, eles são sedimentados, né, como a gente viu nessa imagem aqui atrás, né. Então, acumula-se o sedimento, né? Grandes processos de transporte de sedimentos, né? Vão ocorrer no mar, né? Ou lugares que hoje se extrai petróleo já foram fundo de mar, tá, gente? Então, o petróleo, onde se encontra o petróleo, você pode saber, já foi fundo de mar. Gás natural, mesma coisa, né? Porque o petróleo ele tem origem nos animais marinhos, né, que foram sedimentados ali e deram origem ao petróleo. Gás natural, mesma coisa. Então, esse petróleo e gás natural teve origem na Era Mesozoica, gente. Dando sequência, então, a gente já chega na era que a gente tá, que é a Era Cenozoica. Então, a Era Cenozoica ela vai ser dividida em terciário e quaternário, né? Quaternário é o que a gente vive hoje, né? Então a gente vai ter o terciário, onde acontece o que de importante no terciário? Os dobramentos modernos, gente. O que são os dobramentos modernos? Grandes cadeias de montanhas, né? A exemplo ali que eu coloquei é a Cordilheira dos Andes, né? Mas a gente poderia citar outras, né? Como o Cáucaso, poderíamos citar também o Himalaia, né? A cordilheira mais alta que a gente tem aí, né? A Cordilheira dos Andes não é a mais alta, mas ela é a mais extensa, gente, que a gente vai ter. Muito importante aqui no nosso continente. Então, no período terciário, a gente tem de importante a formação dos dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanhas. O que a gente vai ter de importante no quaternário? No quaternário, gente, ele vai ser caracterizado por uma série de mudanças ambientais em larga escala, que afetaram profundamente e moldaram as paisagens e a vida na Terra. O que aconteceu no quaternário? Eu coloquei ali a fotinho da Era do Gelo, né, do Cid, né? Todo mundo acha que deve ter visto esse filme. Esse filme, ele aconteceu justamente no período quaternário, né? Se fosse para falar o período desse filme, a gente diria período quaternário. Porque no quaternário ocorreram as grandes glaciações, né? Então, a Terra foi várias vezes coberta por gelo, mas no quaternário especialmente. Isso moldou a paisagem do planeta, né? O gelo ele tem um potencial de
desenhar o relevo enorme, assim, né? Assim como ele tem o potencial de moldar a vida, né? Então, se você tem chance de viver mais próximo do gelo ou longe do gelo, o ser humano ele vai correndo, vai buscando outras formas, né, de vida, melhores formas de vida, e o ser humano surge no período quaternário. É muito interessante a gente ver isso também, porque o período quaternário, através das glaciações, ele moldou, vamos dizer assim, o caminho do ser humano, né? Uma teoria das mais aceitas hoje é que o ser humano tenha chegado às Américas através do Estreito de Bering, né? Que é aquela faixa ali onde a Rússia, né, ali a parte da Sibéria, ela vai encontrar o Alasca, né? A Rússia vai encontrar os Estados Unidos, né? Então, hoje é um estreito, né? Tem uma divisão, tem um mar ali no meio, mas no período glacial, no quaternário, aquilo lá já foi possível ser atravessado a pé, por causa do gelo que estava ali, né? Então os seres humanos chegaram à América muito provavelmente pelo Estreito de Bering, graças à glaciação. Então que permitiu eles atravessarem a pé. Ok, gente, o quaternário então vai ser esse período mais recente, mas muito importante, porque ele modelou muito o relevo. É o período, por exemplo, que surgem deposições, grandes deposições, deposição de sedimentos. Então, praias, por exemplo, surgiram no período quaternário, né? E assim por diante. Aqui um resuminho do que eu falei para vocês ao longo dos slides. Um escudo cristalino, o que é? Ele é um conjunto de rochas, as primeiras que afloraram no planeta e, como resfriaram, formaram a crosta terrestre, né? Então o escudo, a maior parte ali é muito as rochas cristalinas, né, magmáticas, né, ígneas, elas são muito presentes na nossa crosta terrestre. Então elas datam do período arqueozoico, como a gente já tratou ali. A gente vai ter também as bacias sedimentares, como eu comentei com vocês, normalmente são áreas mais baixas, onde se acumulam sedimentos. Então, um conjunto de rochas sedimentares forma uma bacia sedimentar, ok? E os dobramentos modernos, eles têm a ver com as rochas metamórficas agora? Não, gente. Nem sempre pode haver sim rochas metamórficas, como pode haver rochas sedimentares ou rochas cristalinas nesses dobramentos, tá ok? Mas eles são as grandes cadeias de montanhas que a gente tem hoje, tá? Datam do período Cenozoico ali, especialmente igual a gente falou do Terciário, né? Coisa de 65, 70 milhões de anos atrás, ok? E aqui, se eu fosse apostar numa questãozinha para vocês darem uma atenção especial, uma questãozinha que eu acredito que caia em algum vestibular, que tem sido muito discutido atualmente, gente, é o Antropoceno. Como a imagem mostra aí, são vários períodos, épocas, né, que a gente trabalhou: Jurássico, Cretáceo, Paleoceno, Mioceno, Pleistoceno, Holoceno, que é o período que a gente vive hoje. Dentro do quaternário a gente vive no Holoceno, mas alguns estudiosos, geólogos, enfim, já dizem que a influência do homem, então antropo lembra sempre, né, a influência do homem, né? A influência do homem, alguns estudiosos já dizem aí que modificou mesmo a nossa litologia, ou seja, as nossas rochas, né? Então, nossos aterros, nossos lixões, o nosso asfalto, enfim, todas as nossas atividades que a gente faz aqui, nossas construções, né? Se daqui milhares, milhões de anos alguém for cavar e encontrar, eles vão provavelmente ter noção da nossa espécie, né? Encontrar uma, sei lá eu, latinha de coca, um pneu de carro, qualquer coisa assim, vai lembrar muito o Antropoceno, ou seja, o período ali que o homem teve muita influência e chegou a modificar a própria crosta terrestre, né, gente? Então, é uma questão ainda que está sendo discutida, não é consenso entre a comunidade científica, mas é uma questão muito latente ainda. Então, por isso que questões assim têm muita chance de aparecer. Então, o Antropoceno é um período em que o homem
causou diversas mudanças e ainda causa, né, gente? Então, a separação, eu esqueci de falar para vocês, mas então a separação desses períodos, eras, épocas, enfim, são sempre onde ocorrem grandes transformações. E hoje já se diz que o homem transformou demais a crosta, né? Mais uma questãozinha aqui, vamos lá. A estrutura geológica do Brasil é composta por escudos cristalinos muito antigos, de rochas rígidas e resistentes, que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional. Muito bem, então o escudo cristalino ele vai ser rígido e resistente. Lembra que o nome escudo lembra alguma coisa muito resistente. Originou planalto, sim, e algumas depressões. Perfeito. Igual, vamos voltar no mapinha lá, os escudos, por exemplo, da Guiana. Esses são os escudos cristalinos, pessoal. Então, aproximadamente 1/3, totalmente correto. Gera planalto e algumas depressões, correto, sim. Então, a número 1 está verdadeira. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares. Opa, aí está correto. Bacias sedimentares, rochas sedimentares. Lembra, gente? Fácil de associar, não é? Que originaram planícies, normalmente sim, planícies ou planaltos sedimentares, pode ser também, ou depressões, também pode ser, ocupando cerca de 64% do total do país. Perfeito, 64% é o que a gente verifica aqui nesse mapa, né? Vamos dizer assim, 2/3 do território nacional, né? Então, por enquanto, a 1 e a 2 estão verdadeiras. 3. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos formados do terciário, ocupando cerca de 30% do território nacional. Não, gente. O Brasil não tem nenhuma cadeia de montanhas. A cadeia de montanhas que a gente tem aqui no nosso continente é, como eu falei, os Andes, né? Esses sim são dobramentos modernos e esses sim foram formados no terciário. Mas o Brasil não tem dobramentos modernos, justamente porque o Brasil se encontra no meio da placa sul-africana, né? Sul-americana, né? Então, no meio da placa a gente não tem dobramentos modernos, né? Que é o caso que a gente vai trabalhar em aulas mais para frente, de movimentos de placas. Então, as duas placas se chocam e, no caso dos Andes, sobem, né? Vão aumentando, né? Por isso que os Andes estão em construção até hoje, né? Dando sequência, então, ali na alternativa 4, escudos cristalinos recentes, poucos desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território nacional. Essa já está furada, gente, porque escudo cristalino é resistente, então ele vai sofrer erosão sim, mas não vai ser degradado, né, gente? Não vai ser desgastado. E não é recente, né, gente? A gente sabe que os escudos cristalinos, eles datam lá da era pré-cambriana, mais especificamente do Proterozoico. É isso mesmo? Só deixa eu dar uma conferida aqui. Do Arqueozoico, perdão. Me confundi aqui. Me deu um branco. Os escudos cristalinos que surgiram no Arqueozoico. No Proterozoico surgiram o quê? Os escudos cristalinos também, mas os que são ricos em minerais, né, gente? Então nos resta a alternativa A, 1 e 2 são verdadeiras. Lembrando, então, o escudo cristalino, conjunto de rochas magmáticas, muito resistentes, e bacias sedimentares, conjunto de rochas sedimentares, onde elas sofreram deposição, foram se acumulando, né, se ajuntando, normalmente áreas mais baixas, gente. Certo? Agradeço, então, pela aula e pela atenção. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, vocês têm o fórum para recorrer, mas também podem perguntar através do Instagram do projeto. Enfim, o projeto está aí para que vocês aproveitem da melhor forma. Gente, desejo bons estudos para vocês. E vou passar uma listinha de exercícios também para vocês que gostaria que vocês fizessem para essa aula. Muito obrigado, até logo, até a próxima. Tchau!